Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, crianças, agora nós vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. O nosso versículo de hoje, ele fala sobre a humildade. Então, está lá em Provérbios 16, 19, que diz: melhor é ser humilde. Esse é o nosso versículo de hoje, certo? Então, aprendam aí e vamos para a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a humildade, que eu falei na semana passada com vocês, né? Então, para entender melhor, nós vamos conhecer 3 histórias de 3 pessoas que tentaram ser famosas. E vamos ver o que aconteceu. Vejam, nós estamos no meio do mar. Sabe por quê? Nós vamos conhecer um navio. Esse navio se chamava Titanic. Vocês já ouviram falar nesse navio? Ele ficou muito famoso. E sabe por quê? Porque fizeram um filme da história dele. E essa história foi real. As pessoas andaram nele, né? Navegaram nele. E ele foi construído há quase 100 anos atrás. A sua primeira viagem conta que o responsável disse assim: este navio nem Deus afunda. Quem assistiu o filme sabe o que aconteceu, né? Aquele navio afundou na sua primeira viagem. Muitas pessoas morreram. Que tristeza! Agora, nós vamos ver a segunda pessoa da nossa história de hoje. Esse homem se chamou Tancredo Neves. Ele foi um político brasileiro famoso e querido pelo povo. Quando ele foi eleito a presidente do Brasil, sabe o que ele disse? Agora nem Deus me pede de subir a rampa do Planalto. Mas ele adoeceu e morreu antes de tomar posse e subir na rampa do palácio. Então, gente, vocês estão vendo aí, né, o que essas 2 pessoas falaram. Vamos ao terceiro. A terceira é um grupo, né? E esse grupo, ele ficou muito famoso no mundo inteiro. Se chamava Os Beatles, né? Lá dos Estados Unidos. Era uma banda de rock. E eles ficaram muito famosos. Os jovens amavam a eles, né? E quando eles estavam já bem famosos, o líder deles, que se chamava John Lennon, ele disse: seremos mais famosos do que Jesus Cristo. Já pensou, crianças, que ele acabou de falar, né? Vamos ver o que aconteceu. Tempos depois, aquele grupo se desfez e o líder foi assassinado por um fã enlouquecido. Até hoje se fala dessa banda na internet. Mas sabem, crianças, qual a pessoa mais famosa no mundo inteiro que todas as pessoas falam dela? Vocês sabem quem é mais do que os Beatles? Isso mesmo, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é uma das pessoas mais famosas do mundo. Ele é, né, a pessoa mais famosa do mundo. E por isso, nós vimos essas 3 histórias. Mas o que elas têm a ver com humildade? Né? É isso que nós vamos aprender hoje. Isso mesmo, essas 3 pessoas que a gente viu, elas foram orgulhosas e elas queriam ser mais do que Deus, né? Lembram lá da história da torre? Que aquelas pessoas, Deus deu uma ordem, que elas tinham que se espalhar pelo mundo. E elas desobedeceram, né? E quiseram criar aquela torre. Mas a torre era o problema? Não. O problema foi elas tentarem ser maior do que Deus. Elas queriam construir a torre para serem famosas como essas 3 pessoas que a gente viu. E por causa do seu pecado, Deus criou todas as línguas e desfez aquela cidade com
confundindo todo mundo naquela confusão de línguas, né, que a gente viu. Então, por isso, nós devemos ser humildes, né, e não sermos orgulhosos como essas 3 pessoas e aquele povo lá de Sinear. Então, vocês entenderam bem, crianças, o que é humildade? E hoje, nos dias de hoje, como é que a gente pode demonstrar humildade? Primeira delas, não se achar melhor do que os coleguinhas, né? Quando você tira uma boa nota, quando você é melhor nos estudos, não ficar se orgulhando, né? Ah, eu sei mais, o meu colega sabe menos. Isso não é ser humilde. Ser humilde é você respeitar o outro, porque cada um aprende num tempo diferente. Segundo, eu emprestar os meus brinquedos, né? Então, compartilhar, isso é ser humilde. Ah, não, é meu, é só meu, não vou emprestar. Não pode, né? Terceiro, quando um coleguinha ganha alguma coisa, você não pode ficar com raiva, nem com inveja, porque isso não é ser humilde, né? Então, é aceitar quando o colega ganha um brinquedo e eu não, certo? Então, entender também quando você estiver errado. Isso é ser humilde, aceitar, pedir perdão, né? Então, há várias outras formas de sermos humildes. E agora é a vez de vocês praticarem. Então, eu vou mostrar como vocês vão fazer a atividade de hoje.